Então, muito bem. Então, agradecer, viu, João, você ter aceitado esse convite. Para quem não sabe, João e eu somos amigos há mais de 10 anos, eu penso, né? Há mais de 10 anos. Já tem que há mais de 10 anos. Sim. E João, em filosofia e teologia, mestre em teologia. E ele topou fazer essa live conosco para discutir um pouco desse tema, que é um tema espinhoso, que é o tema da igreja e da política. Hoje parece que a gente não pode tocar nesse tema, o tema da política. Se antigamente ele era um tema, né, democrático, especialmente na Grécia clássica, e associado àquilo que se entendia de democracia naquela época, hoje não. Hoje ficou restrito ao mundo privado, né? Ao universo restrito das opiniões também. E aí parece que a gente não pode discutir esse tema, e ele se tornou um tema espinhoso. Mas a gente vai topar, né, pôr a mão no espinheiro e a gente vai querer bancar essa nossa tentativa com responsabilidade. Então, o tema que a gente propôs para essa live é: a igreja deve se meter em política? Né? E aí a gente recebeu várias respostas. Eu compartilhei com você essas respostas, né, João? Nós dividimos essas respostas em 3 colunas. Assim, 3 perspectivas. A perspectiva de quem diz: sim, a igreja deve se meter em política. A perspectiva de quem diz política. E a última, que é: a igreja deve se meter em política, mas em partes, assim, mais ou menos, umas nuances que precisam ser respeitadas. Então, nós vamos brincar com essas 3 perspectivas, né? Então, pedindo um pouco mais de luz aí para você, João. Bom, é possível isso? Vamos ver se é possível. Essa sala, eu vim para ela só que acho que aqui está um pouco melhor, talvez. Tá certo. Acho que sim, vamos ver. Melhorou já bastante. Sim? Muito bem. Isso. Olha, eu queria avisar quem está participando conosco que o Instagram costuma derrubar a live quando ela completa 1 hora de vida, né? E, então, se isso acontecer e a gente não tiver avançado muito, então a gente topa voltar todo mundo junto. Mas a gente vai usar esse tempo de 1 hora, né? Então, a nossa ideia é fazer perspectivas, e a gente vai começar com a primeira perspectiva, que é: não, a igreja não deve se meter em política. E quais são as consequências dessa perspectiva? Começa aí, sim. O que eu acho interessante, primeiro, nessa discussão é aquilo que você já sinalizava no começo. Não é só porque é um tema privado, não é só porque é um tema que se tornou um problema, sobretudo nos ambientes, fossem assuntos que não podem se tocar ou que não podem coexistir no mesmo ambiente. Mas acho que o que torna mais difícil essa discussão é que ela foi colocada no âmbito da opinião. E isso, nesse momento que nós vivemos, isso se tornou bastante perigoso, porque a gente, é claro, os meios de comunicação, as redes, como nós estamos fazendo agora, permitem com que todo mundo produza todo tipo de gente tenha algo a dizer sobre todas as coisas, o que é muito legal se a gente e aí vivemos nesse momento um domínio, uma hegemonia da opinião, em que a gente discute tudo, inclusive ciência, inclusive arte, inclusive fé, inclusive política, inclusive qualquer coisa. A gente discute tudo como se estivesse no âmbito da opinião. Porque a opinião ela tem essa informalidade descomprometida, em que a gente pode emitir pareceres, a gente pode... É uma questão de gosto, é uma questão de afinidade, é uma questão de... Só que nem tudo é questão de afeto. E nem tudo é questão de opinião. Relegar tudo ao domínio da opinião, como se não houvesse outras áreas do saber às quais a gente tem que prestar ouvidos, isso é um problema. E né? soma-se... A gente pode chamar como já... sim. E soma
chama-se a de pós-verdade, né? O Abdias está até comentando isso, né? A era da pós-verdade. Sim, sim. E eu já ia também dizer sobre isso, né? O quanto as pessoas se informam nas mídias sociais, né? Buscam as mídias sociais sem conferir, muitas vezes consultam daquilo que eles leem, sem se dar conta, muitas vezes, que aquilo que eles leem e, às vezes, remetem para frente, né? São fake news. E, portanto, a opinião também está, nesse sentido, furada, né? Ou contida por conta dessas muitas questões, né? As fake news, após essa época de pós-verdade da opinião, né? Sim, é como se a opinião fosse um âmbito absoluto, em que não é necessário nenhum tipo de comprovação ou de verificação, ou nada. A opinião é absoluta e basta para que a gente possa sair dizendo qualquer tipo de coisa. Porque lá na frente nós vamos dizer do quanto a religião, o quanto a política, assim, é capaz de mobilizar os afetos da gente. São capazes de pôr em movimento a razão, mas às vezes muito mais o nosso sentimento de necessidade de defesa, o nosso desamparo, a nossa necessidade de segurança, enfim. Eu penso que uma das grandes dificuldades é essa falta de porosidade também dentro da nossa opinião, na nossa opinião, né? A opinião forma uma espécie de bolha, né? E a gente aceita dentro da mesma opinião, quem faz ecoar a opinião que a gente tem, né? Então, inclusive as mídias sociais, elas funcionam como esse ambiente em que há um eco, né? E o eco da nossa própria voz. Então, é um ambiente narcísico, né? Em que você diz, e aquilo que você diz, você ouve o eco disso nas informações que você... Aquilo que você consulta é para testar aquilo que você já sabe ou já acredita. E essa bolha sem poros, né? Vai fazendo a gente ficar cada vez mais isolado e sem possibilidade de discussão, de debate ou de qualquer coisa do gênero, né? Isso é o contrário da política, né? Exatamente. Porque a política é exatamente essa arte da relação aberta, da opinião, quando se presta à discussão, exatamente esse campo aberto da palavra estendida a todos os responsabilidade com igual dever. Então, esse fechamento da bolha é uma opção antipolítica, diríamos assim. Então, nesse sentido, de comunidade discursiva, né? Onde todo mundo compartilha a possibilidade de fazer um discurso, né? Ou uma narrativa. Né? E a igreja está nessa comunidade discursiva com uma... Então, postas essas... Essas considerações iniciais, eu penso que a gente pode, né, tentar falar um pouco sobre o que sobra quando a igreja não se mete em política, né? Se a igreja não deve se meter em política. Uma das justificativas que apareceu, que nos chamou a atenção, né, foi essa de que a igreja teria outra função. E aí as funções que aparecem listadas para justificar o fato de meter em política seria, por exemplo, de que a igreja ela tem uma palavra destinada a acalmar as pessoas, a manter uma espécie de estado social de turbabilidade, como se a palavra da fé tivesse essa função quase que de manter que as pessoas fiquem mais calmas, que a lei moral impere, que ninguém mate ninguém, que ninguém... Como se fosse uma espécie de tecido, assim, para que o esfacelamento social não aconteça. Então, a religião teria apenas esse. Próxima daquela opinião das almas das pessoas, né? Serve para cuidar do mundo interior delas. E que não deveria ter nenhuma relação com esse mundo empoeirado aí fora, onde a realidade aconteceria e a mente ocidental se construiu,
de que a igreja é para guiar ao céu, é para guiar à salvação, e salvação aqui entendida como uma coisa muito fora do tempo, muito fora da história, né? Então, essa é uma opinião, e apareceu várias vezes nas respostas, né, de que essa separação entre o céu e a terra, entre aquilo que são as coisas de Deus e aquilo que são de lado do mundo, e que então a igreja deveria cuidar desse outro mundo e não desse nosso mundo aqui, da realidade política, por exemplo. Interessante como que esse pensamento, que é tão antigo, não antigo o suficiente para ser originalmente cristão, mas é antigo o suficiente para ter rasgado o pensamento do Ocidente, como que ele está presente ainda. E como que essa separação ainda aqui e ali, ela aparece quando a gente opina sobre essas coisas. A igreja é tido como como aquela que oferece uma palavra de acalento, de amparo, né? E nesse sentido ela funciona numa estrutura de poder vertical, né? Ela é aquela que pode oferecer uma assistência, pode funcionar de forma paternalista, maternalista, né? Cuidando daqueles que estão desesperados, angustiados. E por mais que isso seja uma busca de muitas pessoas, né, a igreja não funciona como um Rivotril, né? Um calmante, né? De Rivotril, né? Uma administradora de calmante, e ela não tem uma palavra que funcione para isso, né? Para acalmar os corações e gerar ordem, né? Estabelecer a ordem, como você disse, né? E aqui também aparece uma compreensão de espírito extremamente complicada, né, que não é nada cristã, porque espírito, na genuína tradição cristã, não tem nada a ver com aquilo que é imaterial, ahistórico, desencarnado no mundo, na vida, na história das pessoas. Espírito, para nós, é aquilo que há de mais concreto, porque é aquilo que é profundo. Não é tanto uma coisa que vem do céu na cabeça, aquilo que desde dentro e desde a base da realidade sustenta e mantém vivas todas as coisas, não é? Então, uma compreensão assim levaria a uma espiritualidade muito espiritualística, né? E pouco engajada com a vida, muito comprometida com o conceito, mas pouco comprometida com a vida real. E muitas vezes a gente percebe uma espiritualidade aluada, né? Desencarnada. Sim. Mesmo. E isso também é uma compreensão equivocada de espírito, quando a gente fala, por exemplo, de Espírito Santo. Jesus, o Espírito Santo, ele não tem outro objetivo que não esse, né? De atualizar, né? O Cristo, a espiritualidade, assim desencarnada ou desligada de Jesus Cristo, uma espiritualidade da língua dos anjos, uma espiritualidade do êxtase, da busca pelo êxtase. Muita religião é busca hoje para vivenciar esse tipo de êxtase, ou esse tipo de paz, né, de cemitérios, assim, essa paz aquietada, tranquila, e que me acomoda, que deixa o meu coração em paz, mesmo que para isso eu tenha que me esquecer do sofrimento do mundo, né? Então a minha paz custa, né, o sofrimento do mundo inteiro, e não me atravessa, não me toca, desde que Deus venha e acalente o meu coração, né? E na mesma... E aí, nessa hora, é claro que nós não estamos falando da genuína mística cristã, né? Porque, para nós, o ponto mais maduro da contemplação, da oração, é o compromisso e a compaixão. Né? O ponto último, o amém da minha oração, é sempre a mão que eu estendo à realidade que está à minha volta. Uma oração que me leva a me descomprometer dessa realidade, a um esquecimento dessa realidade, não é uma oração cristã. Aliás, a nossa tradição, ela vem, quando nós olhamos lá, por exemplo, quando Moisés
exemplo, a sarça que ardia em fogo sem se consumir, os verbos que eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o seu lamento, eu conheço o seu padecimento e por isso eu desci para libertá-lo. Quer dizer, o ponto final da contemplação, da oração, da mística é exatamente do mundo, para a profundidade do mundo, para o sofrimento do mundo e se comprometer com ela. E fazer-se um com ela. O Deus que a gente tem não é um Deus que pode ser entendido se não do centro, né? Foi não a é tua esse Deus pesquisa absoluto, na graduação, solto, eu lembro. É um Deus relativo, Sim. né? Da relação mesmo, Sim. porque está Sim. na relação conosco. E não é um Deus senão pró-existente, que existe para, né, o ser humano, que existe humano, né, ligado ao ser humano intimamente. Tanto é que o nome dele, né, como a gente bem sabe, o nome que ele diz ter, né, na sarça eu sou, traduzido costumeiramente como eu sou, né? Mas essa tradução não é a melhor tradução é eu estou, né? A gente pode brincar com isso porque na verdade hebraico o verbo é o mesmo, né? Então a gente poderia dizer assim como em latim, assim como em outras línguas modernas, é o mesmo verbo. Para nós, em português, também em espanhol, tem essa nuance tão bem marcada, mas o eu sou costuma fazer nascer em nós todas aquelas ontologias bastante desencarnadas, né? Daquela metafísica que tem asas enormes, mas quando você põe no chão, ela tropeça nas asas dela e não consegue pisar o chão da realidade. Exatamente, não é. Né? É a presença. O meu nome é presença. Eu estou aqui. Eu conheço, eu vi, eu ouvi, por isso eu desci. Isso é meu nome. Eu gosto de também compreender Deus como acontecimento, né? Não só como verbo, né? Ser ou estar, mas como acontecimento, né? Esse acontecimento do encontro, né? Do encontro entre as pessoas, né? Deus acontece. Então, essa compreensão não nos tira da compreensão de política, né? Exatamente. E aí é curioso como que essa separação da qual nós falávamos, que subjaz aqui na nuca da gente em algum lugar, muito bem guardada, ela aparece inclusive em algumas respostas que vieram acompanhadas da citação bíblica clássica, né? Aquele texto de dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sim. E é muito sintomático que as citações tenham aparecido em Mateus e não no, por exemplo, como é que seria o texto? É muito curioso que seja Mateus que apareça nessa leitura que a gente faz tentando separar as coisas, como a linguagem dele é bastante judaica, então acaba favorecendo. Mas esse texto eu acho muito interessante, porque ele aparece justificando o fato de a igreja não se meter. Antes de você falar, deixa eu só explicar para quem está acompanhando. Frequentes, né? Muito frequente, de dizer, não, igreja não deve se meter em política, porque a Deus a gente dá o que é de Deus e a César a gente dá o que é de César. Né? E o texto que está embaixo é curioso, não alguém qualquer, né? Aparece lá um mestre da lei, aparece alguém que entende muito bem que entende muito bem o que está perguntando, e o texto diz que pergunta para ele com intenção de colocá-lo à prova, com intenção de testá-lo. E pergunta a ele, é lícito, é justo pagar o imposto? A pergunta é capciosa demais, porque eles estão sob o domínio romano, mas o domínio romano de César é um domínio que mantém domínios locais. Então, a gente tem Jesus aqui embaixo conversando com esses, um domínio local estabelecido, patrocinado pelo governo de César, que esses cobrem impostos desses. A pergunta é, então, é justo, é lícito pagar? Se ele disser sim, vão dizer, tem alguém perguntando aí que respostas são. Solange, é porque nós lançamos uma enquete só, perguntando se a igreja deve se meter em política. Nós lançamos e aí alguns disseram sim, alguns disseram não. Alguns disseram sim, mas com particularidades. Né? E uma das respostas que não apelava para esse texto que você me ensinou a ler. Beijo para vocês. Solange é professora querida de
teologia. Né? E aí, então, a pergunta é essa: é lícito pagar imposto a César? É capcioso, porque ele disser sim, é lícito pagar imposto a César, ele está endossando a dominação romana. Se ele disser não, não é lícito pagar imposto a César, ele está endossando os movimentos revolucionários contra Roma, mas também se coloca numa situação difícil com esse governo subalterno. E aí? E aí a resposta de Jesus é muito interessante, porque ele faz aquilo que ele faz sempre. Como a pergunta é feita para pegá-lo, ele não responde a pergunta, ele desmascara a intenção de quem pergunta. Uma atitude tipicamente política. O que ele faz é dizer, você tem aí? A pessoa fala, tem. Bom, curioso que a pessoa tem a moeda e ele não. E ele pergunta, e você sabe de quem é essa inscrição na moeda? A pessoa responde, sim, é de César. Ah, então você sabe mesmo, né? A pessoa já está toda envolvida naquele jogo. Ela tem a moeda, ela sabe de quem é. Então, dizer, ela está enredada na resposta de Jesus. Então, devolva, não é dar o verbo, é devolver. Então, devolva a César o que é de César e devolva a Deus o que é de Deus. A resposta ela é muito revolucionária, porque, no fundo, o que faz Jesus é dizer a pergunta está todo ele coberto do patrocínio e do poder que César mantém que ele exerça sobre o povo. Então, devolva a César o que é dele. Não só a moeda. César, devolva o poder a César. Devolva a dominação a César. Exatamente. O empoderamento que César te deu. E aí depois devolva a Deus o que é dele. O povo, a dignidade, etc. Ou seja, tenha então a coragem política de reconhecer o limite dessas coisas, de que a Deus, aquilo que é de Deus, você não dá a nenhum César. A Deus, o que é de Deus, só a Deus pode ser dado, que é a vida das pessoas. Agora, a César, devolva o que é dele, porque isso não é César o que é de César e a Deus o que é de Deus, não é para legitimar essa separação que está na cabeça da gente. É muito pelo contrário. Devolva a César o que é dele, os jogos de César, para depois sim ter mãos e olhos suficientes para poder devolver a Deus o que é de Deus. A vida. Muito interessante. E isso me faz lembrar bastante o texto do Prudente Neri em comentário, né? O Frei Prudente Neri é um frade capuchinho da sua raça. Foi meu orientador espiritual por um tempo, e ele faz um comentário a esse texto, brincando com uma possibilidade. E se todo mundo devolvesse, né, as moedas que têm a inscrição de César para César, né, o que aconteceria? Tudo. E parar de funcionar, que é faz um sistema ruim, que é um sistema de opressão, que é um sistema de exploração. E sobretudo dos mais pequenos, né, dos menores, né? Sim, no mesmo texto, o Prudente cita aquele episódio de Gandhi na independência da Índia. Propõe o Gandhi que, ao invés de adquirir o sal da Companhia das Índias britânica, que as pessoas tirem o sal do mar. O mar diz que nós temos que cumprir o pacto de comprar o sal da Companhia das Índias, da Companhia Britânica. E assim fazem. Então, eles atingem o coração do Império Britânico, que não era a dominação simplesmente. De onde que ele tirou essa ideia de sabotar a economia do Império Britânico? Ele fala de um texto que os cristãos leem, um texto deles. Devolva a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. É dali que vem. Ótimo. Prudente comenta isso. Eu acho que... Então, assim, eu acho que... Talvez seguir, né? Uma das outras questões que a gente diz que a igreja não deve se meter em política é um reaquecimento daquela teologia que na Sagrada Escritura é conhecida como teologia da retribuição, né? E que hoje é abertamente cultivada e celebrada, né? Com roupagens um pouco mais assim, extravagantes. Nome que a gente chama de teologia da prosperidade, mas é a mesma teologia da retribuição.
diz assim, Ih, parece que o João travou. A internet do João caiu. Ah, tá, pronto. Em poucas palavras, a teologia da retribuição funciona assim. Se eu sou, né, conforme a lei, né, então eu tenho bênçãos. Essas bênçãos, geralmente, filhos, como riqueza, né, e como vida longa. Longevidade. Essa prosperidade. Terra. Isso. Se eu não sou obediente à lei, né, se eu não sou obediente à lei, eu não vou ter bênçãos, eu vou ter maldições. Então Deus funciona assim, mecanicamente. Doenças e... Então, parece que se... Esse coronavírus aí, que vem aí para nos mostrar um punhado de coisa que Deus quer mostrar. Vem de Deus, né? Porque as pessoas não estão seguindo exatamente. seus preceitos. Há um propósito para isso. Há um propósito para isso. É um castigo por conta da nossa imoralidade, né? E assim, o que me chama a atenção, que eu acho muito curioso nessa teologia, é o quanto ela aparece para proteger, né? Oi? Quer parecer que então Jesus estava danado, porque ele morreu jovem, sem filhos, sem nada. De fato, a cruz de Jesus coloca de ponta cabeça. Exatamente, Gabriel. A morte de Jesus desmente e desmonta a teologia da retribuição, porque ele não teve filhos, né? Até onde a gente sabe. Morreu jovem, né? E além do mais, não tinha riquezas, não tinha terra, não tinha nem onde recostar, né? Então, assim, só para terminar o raciocínio, eu acho que essa teologia da prosperidade, ela, no fundo, é um reaquecimento daquela teologia da retribuição, e ela manifesta-se uma fé despolitizada e uma fé que, na verdade, é só um intercâmbio com Deus, assim, um exchange com Deus, né? Você me dá isso, eu te dou isso e você me dá aquilo. E aí a fé é entendida como uma potência mágica, né? Você utiliza-se da fé como uma potência mágica, né? E te protege de todos os males. A fé funciona como as bênçãos e as graças por conta do seu comportamento. Então, vira mesmo uma troca. É tão engraçado, por exemplo, quando a gente nota que aquelas pessoas estavam usando muito aquele escudo. Sabe aquele escudo? Com fé escrito. Né? Com a espada? A fé é entendida como essa proteção, né, divina e que desresponsabiliza as pessoas. Eu posso sair sem máscaras, por exemplo. E aqui tem um efeito muito engraçado, porque essa separação que essa crença opera, né, de uma retribuição divina, despolitiza também a economia. A economia a gente acredita. E aquele que não tem o suficiente, ou é porque não se empenhou o suficiente, ou porque não tem o suficiente. Então, para além da meritocracia, tem um jogo da pobreza, de culpabilidade de quem tem uma condição social mais empobrecida, que é um jogo muito perverso e endossado com as categorias da fé. Então você despolitiza a economia, você despolitiza a fé com sucesso e você se justifica a partir da fé. Veja que o jogo é muito perverso. E aí descola da realidade e você consegue operar, do ponto de vista dessa crendice que estamos chamando de fé, um jogo de alienação que não tem fim. Porque ele se aliena, se realiena, se trialiena, e aí resulta em certos comportamentos que a gente, do ponto de vista da razoabilidade, da fé ou da política, seriam completamente descabidos. Sim. E é muito interessante notar como tanto a política quanto a fé estão trabalhando para a economia agora, né? A política, né? A política organizada a economia. Né? E a fé, nessa teologia, também entra aí, subalternizada. Né?
Essa mistura, e aí quando a gente já vai falando assim, um pouquinho talvez daqueles que responderam sim, né? A igreja deve se meter em política, mas tem suas... Uma das coisas que aparece lá é essa mas também aqueles que a igreja não se deve se meter em política, dizia que religião e política não se misturam. Primeiro que religião e política, religião e igreja realmente são coisas bastante diferentes. Né? E muito. E não é de hoje. Esse jogo é bastante antigo. Né? E não é raro temas políticos, sobretudo quando se políticos como a participação, como a corresponsabilidade, como o comprometimento à justiça, à solidariedade, etc. A primazia da dignidade sobre, enfim, usam exatamente elementos religiosos por causa da capacidade de mobilizar capazes de acessar em nós profundidades e mobilizações de afeto que as categorias são capazes. Né? Então, há uma instrumentalização política da religião religiosa. O Weber já dizia isso, né? O Weber dizia isso, que para a política se sustentar, ou para um político se sustentar no poder, ele precisa manipular a ideologia que o sustenta, ou que fundamenta, a ideologia que fundamenta a sua estada naquele lugar, a sua estadia naquele lugar. Então, sendo assim, era preciso formalizar uma ideologia que quase sempre com termos religiosos, com expressões religiosas, montando um circuito de afetos religiosos, né, que convencem as pessoas. Então, além de estar no poder, as pessoas estarão convencidas de que, de fato, tem que estar lá por alguma questão religiosa. É muito interessante ver como o nosso atual presidente faz isso, né? Como ele usa desses recursos religiosos. O próprio lema do governo, né? Deus acima de todos. Deus acima de Deus acima de todos. Ou a instrumentalização, né, da esfera religiosa manter no poder, que é tremendamente evangélico. Inclusive de vários registros. Como nós somos um país que não tem uma hegemonia tão bem consolidada, mais em torno de uma única instituição religiosa, que por muito tempo foi a Igreja Católica, preciso jogar, inclusive, nos vários registros. Né? E isso ele tem feito. Já das várias expressões e identidades religiosas. Né? Isso agora, é um fenômeno que pode agora, né? Isso em vários momentos da nossa história foi assim. Desde que o Estado substituiu aquela segurança que Deus dava para os antigos, né? O Estado ocupou essa hegemonia quase divina, né? Não também ocupou para poder se manter nesse lugar, fazem uso, inclusive, a Solange lembra aí agora, dos textos religiosos, né? A gente se lembra que, por exemplo, a primeira expressão do presidente eleito, ainda em outubro de 2018, era um versículo do Evangelho de João. Né? E aquele vê aquela capacidade de mobilização, porque gira em torno do conceito de verdade. Né? E aí é um conceito de verdade totalmente desencarnado daquilo que verdade significa em João. Para mim, que sou estudioso de João, dá um desespero, mas a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um bom exemplo de como que funciona essa identificação. Sim. Se Nicolau Maquiavel dizia que o governante devia ser temido, alguns preferem ocupar esse lugar. Que é aquele governante antiquíssimo nas antigas civilizações. Né? O faraó era divino. O César
era divino, Exato. né? Então esse retorno assim a faz essas lembrar, realidades que estão por aqui em algum lugar. Né? Você me faz lembrar daquele texto nuclear em Marcos, que Jesus pergunta para os discípulos, né? Quem vocês dizem que eu sou? Isso em Cesareia de Filipe, né? Onde no caminho. Onde o César é idolatrado como um deus, né? O imperador é idolatrado como um deus, né? E aí, de repente, Pedro oferece aquela resposta, né? Parecendo que sabe o que está dizendo, né? Parecendo que sabe o que está dizendo, que é perfeitamente política, porque faz compreender que Jesus é, de verdade, o Filho de Deus e não o César. Né? É interessante, é interessante. Então, e aqui... o poder está recheado de sagrado, né? Recheado de poder. Sim, né? de poder também, né? Nesse sentido, quando nós falamos de nossas instituições ou do sagrado, ou de tudo isso, nós não somos nem de longe o melhor exemplo de como que a política deveria ter uma relação sadia com o sagrado ou com a fé. Né? Infelizmente, nós também não somos exemplo disso. E a maneira tirânica, às vezes infantil, quase sempre perversa, com que o poder é exercido, inclusive na instituição, é absolutamente degradante disso que nós estamos chamando de uma relação saudável entre a política e a... E uma traição do Espírito de Jesus, que nunca se entendeu como alguém que tinha poder, né? E que ainda dizia, entre vós não seja assim, né? sim. Agora, uma outra nuance que aparece naquelas respostas que diziam talvez, que a igreja deve talvez se meter, ela que diz que ela deve ter em política sim, mas não de maneira partidária ou pessoas da igreja poderiam se meter em política, mas a instituição não. Ou o contrário também foi dito, né? Que ela pode ser política, mas os ministros não. Então essa nos deixou um pouco intrigados. Sim, verdade. Quais atrás por trás disso? Porque o que significa não ser partidário? Né? Se for, por exemplo, assim, não dizer, não dever dizer. Esse partido, você vote naquele partido, aí a gente até consegue concordar. Esse encabrestamento, né, que nós já conhecemos da nossa história de longa data. Exatamente. Agora, se isso significa, por exemplo, um relativismo, qualquer coisa serve. Escolham qualquer coisa. Né? Ou se isso, por exemplo, significar uma neutralidade que não existe, tem que discordar, né, abertamente. Porque não existe mesmo uma neutralidade. Qualquer opção que seja ficar em cima de uma opção. Né? É uma opção política. Exatamente. Então, de certo modo, se você, por exemplo, diz eu não quero nem isso, nem aquilo, né? Você está fazendo uma opção também política. Não existe essa tal neutralidade. Agora, as coisas ficaram muito polarizadas no estado atual. Né? A nossa política é uma política polarizada entre um imaginário menos uma esquerda e uma direita, mas muito mais um imaginário de esquerda. Né? De esquerda. Você quer falar um pouco sobre isso, sobre essa polarização? Porque isso da neutralidade eu acho um jogo muito perigoso. Né? E aí, como por exemplo, quando alguém pergunta você tem algum partido, o outro responde, não, meu partido é a nação. Não, isso não é verdade. A gente... e essa neutralidade que se pede, inclusive, da fé ou das pessoas de fé, isso também não é possível. Porque... E eu não vejo nenhuma dificuldade, por exemplo, quando alguém diz que a minha posição é essa, tem a ver com a minha identidade de fé. Porque eu acredito numa série de convicções que me fazem me colocar dessa maneira por uma questão de coerência. Eu não vejo uma dificuldade. Né? Tem um outro problema que depois nós podemos falar, que é a dificuldade, às vezes, de justificar as posições apenas pelos argumentos de fé e esquecendo que nós estamos num debate que é público e que nós temos que dar conta de expor as razões publicamente numa linguagem
acessível a todos aqueles. Para Então dizer, não é uma... nisso porque Deus quer, né? Não, pois é, não é uma questão de gueto. Que exatamente, ou que a minha convicção religiosa deva se tornar uma legislação de uma nação. Isso não apenas porque é religiosa para mim. Isso não existe. Isso não é uma metonímia, né? Você como alguém particular, que tem crenças, tem um universo discursivo, querer fazer que esse universo se estenda para toda uma nação, né? E que funcione para toda uma nação obrigatoriamente, né? Agora, é possível você se colocar nesse lugar de fala como esse lugar de quem crê e de quem pela identidade de uma comunidade de fé. Eu acho que isso é muito legítimo. Né? Como nós vemos outras tantas agremiações na sociedade civil que são lugares legítimos de fala. É aquilo que a gente dizia, agora, a igreja tem direito a voz, né? Não, isso já ficou para trás há muito tempo. Como ela já foi há muito tempo. Porque tem muita gente que quer, né, a todo instante, trazer de volta essa perspectiva do passado. A igreja como voz unívoca. Né? A voz. A voz. E nesse sentido, assim não dá para a igreja se meter em política. Sim. Não tem jeito. A começar porque vocês não aceitarão um posicionamento assim. E os deveriam recusar. Os próprios membros de igreja deveriam recusar esse posicionamento da pretensa hegemonia. Porque ele pertence a um mundo que já ficou para trás. E por mais que a gente, às vezes, um ou outro chore de saudade desse mundo da cristandade, que é a realidade. Agora, para nós que somos cristãos, isso não deveria ser um problema. Né? Lidar de maneira com uma linguagem secular no mundo que já é secular não devia ser para nós um problema, porque esse é o nosso nascedouro. Né? Esse foi o ambiente no qual a fé cristã se desenvolveu e se esmerilhou naquilo que ela tinha de mais precioso. Devia ser para nós a grande oportunidade da fé, embora será fatalmente a ruína de alguns castelos que já estão desmoronando, faltam desmoronar dentro de nós às vezes. Né? Mas então, falando de volta à neutralidade, é um jogo bastante perigoso, porque ou ele vai servir para endossar o estado de colocado, de volta àquele discurso religioso dado a acalmar as pessoas, a manter as coisas como estão, a abençoar uma ordem política já estabelecida, ou uma neutralidade da apatia. Nós falávamos disso já lá atrás. O quanto que essa apatia da vivência privada da vivência da fé para mim, para meus interesses, o quanto isso não tem a ver com a fé cristã. Então, parece que por aqui também não daria para ficar essa pretensa neutralidade. Ô, João, olha a pergunta aí da Bárbara. Políticos que são religiosos devem governar por seus dogmas quando no exercício do poder? Eu penso que é justamente seguramente isso. Não, né? Claro que não. Eu acho que é isso que a gente está tentando dizer. Seria uma metonímia se a gente tiver do particular para o geral, né? E forçasse isso, né? Totalitarismo religioso, né? Então, mesmo que nós já vimos também em vários lugares ao longo da nossa história. Nada disso é novo. Nada disso é novo. Mesmo que você tenha uma fé, né? E mesmo que você tope falar dessa fé, né? Ou que ela seja uma voz no palco discursivo, ela é uma voz. Então, ela tem que ter possibilidade às outras vozes, que é aquilo que a gente falava bem no início, né? Então, tem que estar no palco discursivo, né? E não ser a norma constitucional. O dogma não pode virar a norma constitucional, né? Isso já naquele textinho bonitinho, pequenininho do Kant, o que é isso, Aufklärung, lembra? Sim. Quando ele fala sobre o uso público da razão, e ele fala exatamente isso, né? Inclusive ele fala mesmo o ministro religioso no altar, ele faz o uso público do discurso. Ali não é o lugar para a ditadura do dogma, como fala. Nem ali, quanto mais no domínio público. E isso da não neutralidade é o que abre o raso, que já apareceu aí nas considerações do povo, que é o raso que se abre para a coerência. Né? Porque a neutralidade ela te faz calar diante de situações que ofendem a identidade religiosa, a convicção, a esperança religiosa. Então, por coerência, falando de igreja, né? Por coerência ao evangelho que a constitui,
por coerência à sua herança de Jesus de Nazaré, esse que nós dizemos que é o Cristo Salvador, e que ostenta uma infinidade, arrasta atrás de si um monte de títulos que têm, inclusive, implicações políticas, por fidelidade à generalidade, é o lugar e a maneira como a igreja se mete em política. Exatamente. Agora, a gente falou muito de neutralidade, mas a gente também tocou no nosso imaginário entre a esquerda e a direita. Né? Sim, essa polarização sim. Que a gente pode falar de um terceiro lugar também, né? que está aparecendo aí, ou se explicitando, né? Aí. Alguém está pedindo para desativar os comentários porque está te cobrindo. Eu não sei fazer isso. Nem eu. Essa polarização, né? Porque atualmente a gente se encontra aqui, né? Se eu falo pobre, se eu falo defesa de direitos humanos, se eu falo em políticas públicas, tudo isso virou esse vocabulário todo seu, virou um vocabulário né, lulista, ou dilmista, ou petista, que seja, né? Ou até mesmo ressuscitando o fantasma do comunismo, como o Gabriel está lembrando aí. E aí, de repente... Pronto, eu sou comunista, e agora? Um comentário, Leandro, que o Corão é um livro religioso, mas também é a constituição do seu povo. Sim. Ali a diferença entre o público e o privado não existe, né? Entre o religioso e o político não existe. Essa separação, tentamos, às vezes, né, em restaurar essa hegemonia teocrática das coisas, a nossa sociedade já não se organiza mais assim, e parece que esse ambiente é mais propício à fé cristã do que à hegemonia teocrática. Sim. É o grande problema do mundo islâmico, inclusive, né? Bom, mas aqui parece, eu acho que essa polarização, ela tem uma raiz, uma razão, inclusive, talvez, por causa exatamente desse cenário de insegurança, desse cenário de falta de perspectiva. Né? Antes de sermos polarizados, nós estamos em um beco sem saída há muito tempo, né? Em que faltam opções políticas, estou falando tanto de projetos como de pessoas. Né? Há uma crise de narrativa política também, mas há uma crise de narrativa histórica, há uma crise de narrativa de identidade, há uma crise de narrativa de esperança. E aí, nessa hora, parece que há uma comodidade, há uma tentação enorme em a gente se agarrar em categorias que são imaginárias. Então, essa separação polarizada entre direita e esquerda, e é impressionante como que essa categoria direita e esquerda voltou à nossa discussão comum, assim, na rua, discussão de boteco, virou, de novo agora, de porta de velório, estou falando de direita e de esquerda. Né? Já há muito tempo nós não usávamos essas categorias de direita e esquerda, mas elas, de alguma maneira, elas capitularam esse nosso momento político. Agora, são categorias imaginárias, porque isso que está sendo chamado de comunismo, né, associando isso ao petismo, se nós voltarmos aos últimos 4 governos, né, os governos do PT, há ali uma série de opções políticas que estão muito longe daquilo que eram os ideais clássicos da esquerda, por exemplo. Então, mais do que uma discussão entre direita e esquerda, nós estamos falando aqui de uma discussão entre categorias imaginárias, a partir das quais a gente opera uma divisão da realidade. E isso simplifica dramaticamente a realidade, simplifica drasticamente e faz com que a gente tome também iniciativas de opções simplistas. Né? De modo que basta você dizer meia dúzia desse seu vocabulário esquerdista, por exemplo, que isso te coloca num lado. Ou basta que você diga meia dúzia de palavras como armamento, segurança nacional, fim da quarentena, que isso te coloca do outro. Como se não fosse necessário mais que isso. Como se bastasse essa mera identificação sem... Enfim, a realidade é mais complexa do que isso. Agora, não é... né? Sim, claro. E aqui não seja ingênuo, né? Porque aqui também tem que dar um passo a mais. Esse jogo aparentemente ingênuo
de categorias imaginárias, esse jogo ele é construído e ele tem interesses nada imaginários e nada ingênuos e nada. O jogo da promoção dessa ignorância política, ele não é um jogo ignorante, por sua vez. A promoção da ignorância é um projeto político muito bem orientado. E a questão é a que ele nos leva, a que posições ele nos leva e quais são as consequências disso. Hoje a gente e aqui parece que é um passo que nós precisaríamos dar. Então, não, né? Se existe mesmo uma esquerda nesse atual momento, organizada e constituída no país, né? Se a gente, por exemplo, pensar no que é o governo, ele explicita pautas que, na verdade, não foram inventadas agora. Essas pautas, na verdade, só são explicitadas justamente porque elas sempre estiveram aí, né? Sempre houve essa oposição entre quem podia ser sujeito, desde que o Brasil foi invadido, colocado aí, desde que ele foi entrou invadido, para o mundo europeu, né? E aqueles que serão tratados apenas como objetos ou como número. Então, esse necropoder esteve esquecimento daqueles que são tratados como objetos, sejam eles de diferenças étnicas, sexuais, né, ou de econômicas, né? Esses que foram tratados como números, eles foram relegados mesmo de certo modo, dizendo de certo modo, eles foram relegados a morte da memória, quando não a morte, no sentido literal mesmo. A morte dos direitos, né? Dos direitos não garantidos. E isso a gente viu se atenuar, né? Essa é uma perspectiva, evidentemente. A gente viu se atenuar no estado que o governo Lula e Dilma, né, criou, naquele pequeno estado de bem-estar, experimentar. Né? Depois a gente viu um desmonte disso, né, aberto, um desmonte escancarado. E agora isso culmina num governo esse necropoder que sempre existiu, né? E ele sabe ele sabe jogar com modo de entender, ele sabe jogar com uma questão que a esquerda não soube, que é essa de que as pessoas têm hoje um pavor, uma desidentificação das, como por exemplo em 2013 quiseram pôr fogo no Congresso Nacional e foram pôr fogo no Ministério de Relações Exteriores. E aí essa desidentificação a direita soube pegar muito bem, né? E se convertendo numa ultra-direita, ultra-conservadora, exatamente mostrando isso, olha, eu posso explodir com o meu partido se eu quiser. Né? Olha o que o Bolsonaro fez, eu mudo de 17 para 38 se eu quiser. Eu posso terminar com o Supremo Tribunal Federal se eu pretender. Né? O Exército está do meu lado se eu quiser. Né? Então, nós temos um terceiro lugar que está surgindo aí, que a gente poderia brincar com aquela frase, a cadela do fascismo sempre está no cio, né? Agora ela está parindo. A gente está no exato momento dela parindo, né? E o fascismo seria justamente esse momento em que eu digo assim, não, eu não preciso dessas instituições democráticas, eu sou a Constituição e eu sou a verdade que vai sou religiosa. Isso lá nas eleições, eu lembro que uma vez, o primeiro post que eu fiz, que eu demorei muito a postar qualquer coisa sobre isso, a primeira publicação que eu fiz de texto sobre essa realidade era que a gente estava dando passos muito perigosos, muito acelerados, não na direção de uma eleição entre direita e esquerda, porque não era isso que já estava em questão há muito tempo. Nós tínhamos uma direita e uma esquerda batistas e muitas questões sociais, econômicas, essas sim permaneciam separadas, mas
que a dança dos poderes e a dança das ideologias já tinham se descomprometido? Muita. E vamos falar dessa diferença da instituição com os membros, que algumas respostas fizeram, né? Que algumas respostas fizeram uma diferença, dizendo assim, não, a igreja deve se meter em política, só que em partes. Qual que é? Como assim? Membros podem. A instituição não. Né? Aí eu penso que tem três aí, eu achei 3 nuances importantes de destacar. E você achou mais uma nuance. Então eu vou falar das 3 nuances que eu encontrei e você fala da nuance. Será que eu lembro qual é que é a minha? Vamos ver. Tá, lá. Tá. Então vamos lá. A primeira é que não existe uma instituição separada, né, de seus membros. Essa ideia de uma instituição entificada, né, substancializada e separada dos membros, isso não existe. Né? O que existe é essa instituição formada por um magistério pastoral, né, e formada por seus ministros e pelo povo. Né? Não existe uma instituição das pessoas. Né? Ela tem uma estrutura, certamente, mas ela é formada por pessoas. Essa é a primeira nuance, então não dá para separar. A segunda tem um problema nisso, fazer a instituição virar um super outro. Assim. Além dos outros que estão aí, que são, né, é uma abstração isso. Né? O segundo problema é reconhecer que só há... Não mexe em nada, João. Fez um barulho horrível aqui. O outro problema é dizer que só existe um magistério pastoral, né? E que a única fala, né, oficial é essa, do magistério a gente chama de pastoral, né? Existem outros magistérios possíveis. O magistério dos leigos, né? O magistério dos teólogos. O magistério dos outros magistérios que precisam estar no magistério pastoral, embora a gente saiba que a política da igreja nem sempre é essa. Né? Por exemplo, o magistério dos leigos, ele nem sempre é ouvido. E faltam, inclusive, instrumentos práticos, concretos, para ouvir esse magistério. Né? O magistério... Para que ele possa magistrar. Magistrar, exatamente. Né? Para que ele possa exercer a sua função magisterial. Exato. Né? E para que a voz do magistério pastoral não seja como muitas... Né? Então, existe o magistério dos teólogos, né? Que não é um magistério só de prestar assessoria a uma magistério. Então, esses magistérios devem estar articulados. Então, não existe uma instituição de junta dos seus membros, justamente porque são muitos magistérios também atuando, ou deveria ser assim, né? Atuando nesse palco discursivo intra-eclésia. Né? E a terceira nuance que a gente percebeu é que existe um posicionamento do magistério pastoral a respeito de política. Né? É a doutrina social. Da igreja. A doutrina social da igreja que fundamenta, né, a doutrina social se fundamenta nessa perspectiva, né, do bem comum da pessoa humana, né? A finalidade é essa. Enfim, então são essas 3 nuances para não separar a instituição de membros, mas você tinha uma quarta nuance ainda, você recordou aí? Sim, é quando nós falávamos do clericalismo, né? Dessa coisa de se posicionar. Sim. Porque no fundo o que parece dessa compreensão de que a instituição é uma coisa, os membros são outra coisa, é uma identificação da comunidade ou da instituição igreja com o magistério pastoral, entendendo que o clero é a igreja.
Sim. e que as pessoas que creem que por acaso não são clérigas não são a igreja numa categoria ou num grau um pouco mais desfavorecido de realidade. Né? Isso é absurdo. Embora, mesmo liturgicamente, a gente tem umas fórmulas muito curiosas, muito estranhas, né? Mesmo a oração eucarística 2, que é muito simpática, por exemplo, né? Quando ela fala, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa, com o Bispo e com os ministros. Tá bom. Essa é a igreja. É uma igreja sem povo, né? Uma coisa maluca, assim. Então, por trás dessa diferenciação entre instituição e membros, me parece que há essa compreensão clericalizada e da própria instituição. Sim. É como se de maneira quase simbiótica com o clero. E aí é preciso reconhecer que não é assim. Aliás, o clericalismo tem feito bastante mal ao longo da nossa história. E mesmo agora, com os enfrentamentos recentes da questão, parece que nós ainda estamos bastante longe de uma solução que seja minimamente satisfatória. Sim. Então a instituição pode se meter em política. Deve se meter em política e faz. Pode. Aliás, se ela é uma instituição, ela é uma política, né? Sim, exatamente. Com normativas políticas, né? E que se associou muito a compreensões políticas ao longo da história, né? Sim, e aliás, essa não neutralidade, que por um lado, olhando desde hoje, a gente pode ver da história, por outro lado, então, as opções serão hora mais acertadas, hora menos, e a partir do passo seguinte, o tempo será para o passo anterior, o que não tira de nós a responsabilidade de definir e de exaustivamente discutir, pensar a respeito disso, mas a não neutralidade é a única maneira de fazer isso. Sim. De ser fiel a esse papel político da instituição igreja. Aliás, um dos nossos, me lembro, eu era chegado na ordem, e aqui na Pompeia, onde eu moro hoje, que haja sempre alguém com pouco juízo na Assembleia Litúrgica que eles fazem parte. Mas aqui eram muito numerosos, né? Aí chegava a missa de ter 7 pessoas, assim, sem um pingo de juízo andando para lá e para cá. Mas aí ele brincava assim, tá vendo? Essa porta é de instituição que ainda não se fecha para as pessoas. As pessoas vêm porque sabem que aqui ainda podem encontrar um amparo. Ontem eu atendi uma senhora que veio aqui porque ela fez um curso aqui nas obras sociais nossas e nesse momento em que a crise apertou, ela se lembrou de que aqui um dia alguém fez alguma coisa por ela e vai bater nessa porta. Ou seja, essa não neutralidade, isso de se entronhar pela vida das pessoas e assumir ali um lugar, isso tem sido a nossa identidade. Então, não dá para a gente faça a campanha da doação do Natal e no ano seguinte não querer lutar por justiça social. Só que tomara que nós não precisemos fazer a campanha de novo, né? Não adianta a gente se saudar com a paz na Assembleia Litúrgica, sendo que da porta para fora a gente quer pouco saber quem é que está no nosso caminho e nós vamos pisar no pescoço dele se for preciso para conseguir aquilo que quer. Quer dizer, essa neutralidade, às vezes, ela serve para encobrir certos posicionamentos que são perversos, que são de incoerência. Né? Então, não é esse o caminho. Ou como alguém que me dizia que a igreja mais a rezar o rosário do que oferecer cestas básicas, né? Ela deveria atuar. O meu sonho é um mundo que nós não precisemos mais distribuir cestas básicas. E que a gente possa se reunir para rezar o evangelho, para rezar, para fazer festa, porque eu preciso. Porque aquilo lá está que não fosse. Né? Exatamente, só que esse cenário não é o nosso. O mundo que nós temos diante de nós é esse, e a coerência com o Evangelho nos obriga a assumir uma postura a partir disso, e não de outra coisa. Coerência com o Evangelho. Então vamos falar da terceira perspectiva, que é finalmente a que intitula essa live, inclusive, porque a gente precisa avançar. Terminar? Vai mais de uma hora. Que é essa perspectiva. A igreja deve sim se meter em política, né? Se a gente recordasse do conceito do claro mal político, né? Homem,
Quer dizer, o homem é um animal político, mas nem todo mundo é homem, né? E a mulher. Na compreensão de Aristóteles, né? E a mulher. E nós brincávamos. Não, o homem é um animal político, entendendo que humano, sobretudo se ele for branco, livre, com os direitos básicos garantidos, hetero-orientado na sua sexualidade. Então esse é o político por excelência. E não ser escravo, portanto, branco. Então é interessante notar que de democracia, né, da Grécia clássica não é tão democrático assim, né? Muito mais aos nossos olhos ocidentais, pós-científicos. Exatamente. Olhando de hoje, a gente chamaria muito mais de aristocrático do que de democrático propriamente, né? Mas é nesse ambiente que a política surge como a possibilidade de usar a palavra, né, na ágora. E a ágora não é só o lugar da política, mas ela é também o lugar da filosofia, ela também é o lugar da religião, de discutir. Então, a política e a religião são discutidas no mesmo espaço, né? Essa mesma natureza de serem, né, discursivamente, e não de se fecharem, né, em bolhas de opinião, como a gente tem visto. Então, a gente poderia se perguntar assim, se a gente entende clássica política como exercício do bem comum, sim, a igreja deve se meter em política procurando o bem comum, né? A construção do bem comum, a garantia da dignidade, a garantia da justiça, ela deve lutar por isso, né? Esse é um dos seus papéis, que é o papel profético, do qual ela não pode abrir mão, senão ela deixa de ser igreja de Jesus. Esse é o ponto de partida. Quer dizer, se a narrativa da vida de Jesus tem algum papel performático na vida dessa igreja que diz que o segue, então a gente não tem escapatória se não se comprometer com aquilo que eles comprometeram. Se não viver a vida com a mesma largueza com a qual ele a viveu, né? E aí, se nós olhamos para a narrativa da vida de Jesus, a narrativa dos evangelhos, estou falando de narrativas pascais que querem transmitir uma mensagem de fé, com tudo isso, elas não desvinculam essa atuação de Jesus das realidades do seu tempo que pediam posicionamento. Tanto que a trajetória que o leva até a cruz é uma trajetória de neutralidade política, de apatia política, mas pelo contrário, é um posicionamento. A cruz não é... Se fosse uma questão religiosa, ele poderia terminar apedrejado como Estevão. Mas a questão não é essa, né? A cruz é uma condenação política. E é preciso, portanto, descredibilizar politicamente esse homem para que ele não se torne, além de religiosamente, também politicamente uma ameaça política, inclusive, né? Então são posicionamentos que têm sua consequência e sua mordacidade política. E se essa vida dele nos serve como inspiração de fé, bom, então Jesus, a nossa fé... Jesus é um preso político, né? Para brincar. Em certa medida, sim. Mas só para brincar. Agora, o que eu acho muito interessante é notar que o anúncio de Jesus, né? Você falou aí da ressurreição, né? E nós celebramos isso, a morte e a ressurreição de Jesus, né? A gente chama de mistério. Mas há uma categoria que é uma categoria que a gente não pode esquecer jamais, que é a da encarnação, né? Então, o que é encarnação? Encarnação, no meu modo de entender, diz muito menos de uma descida, né? De um Deus à Terra, e muito mais dessa humanização de Jesus Cristo, ou desse que é um processo, que é um caminho, né? Esse vir a ser humano, que eu acho que é mais profundo, faz esse caminho. E esse caminho é um defrontar outro, e um outro que está numa situação de abandono, né, inclusive, né, e de exclusão por motivos religiosos, né? Inclusive. Inclusive.
religiosa, mas inclusive. Então, e Jesus se posiciona. Ele não assume nenhuma neutralidade. Então, o anúncio dele é marcado por algumas categorias que são políticas. Reino de Deus. Exato. É uma categoria política. Exato. Reino de Deus. Mateus. Que, na verdade, a gente precisa explicar bem que não se trata de um reino dos céus, entendido de forma como um post-mortem, alguma coisa que está reservada para depois, né? Reino dos céus é só porque Mateus tinha um cuidado para não dizer reino de Deus, dizia reino dos céus. E vida eterna em João, né? Que é o seu evangelho de mensagem. Que não é eterno lá para depois da morte. Que é uma é eterna na profundidade com a qual ela é vivida, né? Isso que torna a vida tão eterna. Infeliz, porque tratar a vida eterna de forma espiritualizada, espiritual, como você preferir, né? Melhor. Quer dizer, tratar a vida eterna acontecer. Quer dizer, trocar essa vida por uma vida futura que né? O problema é que ou o evangelho nos é significativo agora, ou ele não serve para coisa nenhuma. Né? Quer dizer, ou oferta a vida em sementes de eternidade, começa a dar um fracasso. Né? E aqui, eu fico achando graça. Assim, e eu acho que a liturgia é um bom termômetro dessas traições que a gente faz. Porque, por exemplo, é comum ver alguém naquela pequena oração que vem depois do ato penitencial, né? Deus Todo-Poderoso, se quiser, Deus cheio de bondade, né? Com todos os nossos pecados e eterna. Ponto. Alguém vai lá e nos conduz a um dia. Conduz agora, e inclusive isso é uma categoria da encarnação, né? Fazer-se carne aqui, para usar a expressão joanina, né? Que a palavra se fez carne. Carne aqui significa assumir todos os ditames, os limites significa assumir as circunscrições das condições da existência. Eu acho que existência é uma boa tradução contemporânea para carne. Né? É assumir esse escrito das condições que são estas do agora, assim que é do presente da história, que é do aqui da geografia. Eu não sou outro. Esse olhar que eu tenho, que não outro, com a história que eu tenho, que não outra, com a formação que eu tive, não outra. Isso é a circunscrição de condições. Fazer-se carne significa assumir, inclusive, todas as ações. São também dilemas políticos. Sim. E isso fez Jesus. Né? Isso é carne com toda a sua força transformadora de tornar a carne a mensageira para sempre da palavra de Deus. Posicionamento da carne, inclusive na narrativa política. Se a pauta da pregação, tem um teólogo que diz, né, que Jesus não falou de Deus, que elas estão intimamente ligadas, não podem ser dissociadas. O Pai é o Deus, né? Exatamente. E o que é esse reino? Na direção eu já entrego, né, alguma coisa. O reinado de Deus, que é muito menos muito mais um jeito de viver, né? É uma ação de Deus, né? O reino. A gente brincava lá no início. Exatamente. Que não está aqui, nem ali, nem acolá, mas está entre. Né? Se entre eu e você, entre um tu e um outro, né? Então está na lógica da relação também, nessa relação de responsabilidade. Ou de corresponsabilidade, melhor dizendo. Então, o anúncio de Jesus Cristo é o reino de Deus, e depois a gente vai dizer que a igreja ela se quer um sacramento desse reinado
E ela diz que é isso. E diz ser um sacramento desse reinado de Deus. Bom, se ela é um sacramento desse reinado de Deus, ela não pode estar despolitizada. Estaria dando e pegue as parábolas que são a narrativa do acontecimento. Todas elas, todas, sem exceção, podem ser lidas em chave política, podem ser lidas em chave existencial, podem ser lidas em chaves, mas todas elas, se vividas com autenticidade, levam a política, não tem jeito. Isso está no DNA se nós voltarmos de novo lá naquele texto do Êxodo, né? Quer dizer, a experiência da Torá judaica é a experiência que eles aprenderam a chamar de libertação. Muito bem. Não é simplesmente êxodo, uma travessia, mas é uma travessia em direção à liberdade. Então, a construção... E uma liberdade custosa, eu acho muito engraçado que eu gosto de destacar, é uma liberdade custosa, aumentada, né? Quer dizer, essa liberdade ela tem custos, né? O custo da responsabilidade, claro, o custo de... Porque a travessia começa na moral. Entre o começo que nós podemos chamar de nossa, tem uma geração inteira, tem uma travessia de um deserto. Isso me faz lembrar muito aquela servidão voluntária que lida, porque pelo menos ali no território do faraó, seja o faraó qual for, né, você tem que ser dias, né? Você está sendo explorado, você está sofrendo, mas pelo menos vida e a própria história nas mãos, porque isso é custoso demais, né? E um caminho púrico, árido, né? Sim. Agora, se é a espírito fundamental de Israel e que vai ser cantado com o mesmo nome, né, de Páscoa, de passagem, etc. Quer dizer, nós não temos o direito de despir essa experiência fundamental das heranças de uma tradição que se reconheceu como escravos em busca de liberdade. Sim. E que reconheceu no fundo desse sonho de libertação uma experiência de liberdade. Essa experiência é uma experiência estrutural, né? E é uma experiência estruturante, como você está dizendo. Ela vai entrar para toda a Sagrada Escritura, né? Ela pode ser sentida, né? E inclusive a gente pode dizer que o Deus libertador é mais fundamental, ou se você quiser colocar nesses termos, embora historicamente, assim, se a gente quiser usar essas expressões do criador, por uma questão meramente temática, a questão mais fundante para o povo é a do Deus. Tanto que a temática das voltas é Deus conosco ali, na liberdade. Quer dizer, e aí? Libertação, ela não só está nas Sagradas Escrituras, como ela inaugura um método teológico, né? É que eu ia falar, exatamente. Que não é à toa que na América Latina o método teológico latino-americano ficou chamado a teologia da libertação. Não porque ela tem um conteúdo a esse processo da libertação, mas é porque ela construiu um método teológico fundamentado nesse processo. Sim. A teologia da libertação como um bloco monolítico colocado de maneira enciclopédica, acho que sobrevive. Né? Há uma teologia da política, há uma teologia, há uma teologia do gênero, há uma teologia em chave social, em clave social, diria alguns. Quer dizer, no fundo de todas elas, há um método teológico que é um patrimônio do continente latino-americano. Isso é uma conquista e um dom que nasceu aqui. Né? E que, diante desses cenários políticos sociais que nós vivemos,
é uma questão de fidelidade metodológica. É claro que há limites conceituais que têm que ser transpostos, há limites hermenêuticos que têm que ser transpostos, mas há uma espécie de, para usar a palavra hegeliana, né, há uma supra-assunção. Né? O estágio seguinte, que é essa pós-modernidade, essa contemporaneidade complexa em que nós estamos, ela toma para si esse método para poder continuar dirigindo o seu expediente teológico a cenários que não existiam nos anos 80, quando Gutierrez publicou de ser a favor, de ser contra, naquele velho entrincheiramento político que nós estamos acostumados a viver, mas é uma questão de ser capaz de compreender que a teologia, a história da teologia, o método teológico, ao menos aqui na América Latina, se não passar por aqui, está incompleto. Sim. Né? Faz parte da nossa história e faz parte do nosso fazer teológico na América Latina. E assim, não é um método infundado, né? Não é um método que serve à política como um braço, né, sindical, não é um sindicato, né? A teologia da libertação não é um partido político. Não é um partido político, mas é um método com fundamentação ampla, né? Então, que não pode ser abandonado. Mas que a gente possa dizer, por exemplo, que a evangelização tenha, e eu adoro isso, cadê Solange? Que ela tem paradigmas, né? A evangelização tem paradigmas, tem momentos, né? Que são muito bem claros, né? Por mais que a gente possa falar hoje de uma sociedade complexa, de uma sociedade do indivíduo conectado em rede, que perdeu o espaço ou ganhou o espaço, né? Que resta para o qual resta o espaço de seu corpo, preocupado com a sua saúde, e a saúde agora vira temática de salvação. Então, essa sociedade complexa, ela ainda resta nela, né, o problema econômico, né, o problema da divisão entre sujeitos e aqueles que não podem ser sujeitos são reconhecidos nesse lugar, ou não são reconhecidos nesse lugar, né? Então, embora tenha havido essa mudança do segundo paradigma para o terceiro paradigma da evangelização, esse terceiro paradigma não abandona essa questão. Não, qual indivíduo? Qual indivíduo? Em qual rede? E quanto ele paga por ela? Sim. Né? Nós estamos falando aí a discussão agora sobre o possível adiamento ou não. Qual é que é a questão? É o acesso à informação. Exatamente. Saiu a portaria que prolongando os regimes remotos de ensino-aprendizagem. O acesso aos meios, né? Muito bem. Porque isso não está garantido. Então, enquanto houver ainda um resquício dessa dicotomia, o método teológico da libertação ainda tem que dizer. João, nós precisamos terminar. E tem um assunto que eu acho que a gente precisava tocar antes da gente terminar, que a gente tem falado aqui da política como uma ação ou como uma ferramenta para o bem comum, né? Mas hoje a gente não tem um entendimento de política assim tão ligado à ética dos valores, ou à ética da virtude. A política neoliberal, sobretudo, entre política e ética, né? E política virou uma coisa ruim, assim, uma atividade ingrata, né? Que sobra para quem um mal necessário, né? Mal necessário, algo que sobra para quem quiser sujar as mãos, para quem quiser sujar as mãos. E outra coisa, há uma cisão também muito presente entre política e razão, né? Se lá na Grécia Antiga política era o exercício da razão aberta, agora a gente faz política com o fígado, né? Com as paixões, né? Com a bilis. Exatamente. E aí, por isso, a política vai cada vez mais recuando para um ambiente assim, obscuro, né? E deixando de ser uma atividade humana, né? Humana por excelência. O homem vai deixando de ser um animal político, porque a política não é uma boa coisa para meter a mão, né? E aí a gente pensa nessa questão tão ligada a emoções. Por exemplo, na política que a gente vê tudo que a gente sente diante
da instabilidade de um chefe de executivo que a gente não sabe para onde vai, o que faz, o que deixa de fazer, se de manhã diz A, à noite diz B. Amanhã. Como também o Congresso, numa inoperância sem, quer dizer, uma fragilidade institucional. Conta mentiras, né? Então, assim, monta um circuito de afetos de medo, mas também de instabilidade, de raiva. Esses sentimentos, esses afetos, né, melhor dizendo, paralisam. E também tem um afeto desses que é a esperança, que de certo modo, para alguns também é paralisante. Por quê? Porque, por exemplo, você tem esperança, mas você tem medo de que as suas esperanças não se realizem. Né? E não há garantias nenhuma, né, de que aquilo que você espera se cumprirá, né? Então, algumas pessoas tendem a recolocar a esperança num outro lugar, no lugar da confiança, né? Associando a confiança, quer dizer, a confiança como um fiar-se em algo sem nenhuma certeza, sem nenhuma convicção, o que pede espontaneidade para você dar conta do que, porque o que vem te atravessa e pode te mudar e catastrofizar todos os sentidos que você até então tinha, né? Então a gente está nesse estado de coisas, assim. Esse é o estado. E aí, para temperar, se quiser melhorar, traz toda aquela dinâmica da sociedade do espetáculo que já nos anos 80 Guy Debord tinha nos ensinado a ver, né, da expectativa de uma vedete que vai fazer uma cena e uma performance, e ali na sua performance vai levar a sociedade à catarse e à submissão completa diante daquele espetáculo maravilhoso que me esvazia das tensões e dos medos. Tem um pouco disso também, né? Cada nova coletiva é uma nova catarse, vamos ver o que vai acontecer. Isso. Cada novo anúncio do Ministério da Saúde é um novo espetáculo. E a busca do pai também é uma busca muito presente, né? Desse em nome do pai, né? Que é que é um chefe político que venha resolver tudo, que dê conta de tudo. Que são as velhas figuras do pai, do herói. Do herói. E um cai, já se levanta o outro, né? Já tem ali uma sombra de um Moro se levantando como opção. Quer dizer, há uma série de possibilidades aí nesse cenário. É que, assim, quando a gente reconhece que há um desamparo, né? E um desamparo que é constituinte do ser humano, parece que a busca pelo cuidado é a demanda do amparo, né? E aí a gente vai buscar essa demanda do amparo justamente num presidente que ser assim a chancela de um novo moralismo, que vai estabelecer a ordem, né? Vai colocar tudo no lugar, né? Que o que, por exemplo, da moralidade que ele vai de volta àquelas categorias. Exatamente, e devolve todas essas categorias, né? Chanceladas em por isso que elas são imaginárias, né? Religioso, né? Claro. Por isso que elas são imaginárias, elas se movem nesse ambiente dos afetos. Então a gente está aqui num lugar que a gente poderia chamar de uma política menos racional e mais afetiva, um circuito de afetos. E aí, a igreja diante disso faz o quê, né? Eu acho que ela poderia, quem sabe, poderia assumir um papel que eu acho que se ela assumir, por exemplo, o papel de pelo menos não permitir que a discussão se esgote nesse raso que se atira na raiva, já é alguma coisa. Se a comunidade religiosa cristã fosse um lugar onde nós pudéssemos falar com profundidade, com a segurança e a fraternidade e a liberdade necessárias, o respeito necessário dessas questões, já seria alguma coisa. Mas ainda um outro papel, porque a religião, já que ela fala de reino, já que ela aponta para alguma não se autorreferencia, mas aponta para uma realidade que é possível e é possível agora, ou não deve, né? Então, ela se torna guardiã e sacramentadora de uma esperança que é fundamental. E eu acho que nessa hora, por exemplo, os textos, já que a expressão da esperança cristã é a escatologia, né? A escatologia, essa linguagem escatológica é
nós temos no Novo Testamento, existe um que eu gosto muito, que é o fabuloso texto de Mateus 25, em que Jesus começa a contar aquele tremendo e último dia, todas, as cortinas cairão todas, as máscaras cairão todas, e restaremos só nós na nossa nudez diante da verdade de Deus. Agora, o que eu acho fabuloso no texto de Mateus 25 é que esse cenário de um juízo, de um dia de suprema verdade, isso é comum por aí nas religiões. Mateus faz uma virada interessante. Mateus põe a pergunta que poderia ser dita assim: e se, naquele tremendo e glorioso dia, e se quem se sentasse no trono da verdade para o julgamento não fosse Deus? E se quem se assentasse ali fossem os da terra? O que eles diriam sobre nós? Se quem assentasse ali foram aqueles que passaram a vida famintos à procura de alguma coisa, o que eles diriam sobre a nossa história? Se aqueles que se sentassem no trono do juízo fossem aqueles exatamente que foram escamuçados da história, que sentença eles dariam sobre a própria história? E se, na verdade, a sentença de Deus estiver o tempo todo nos lábios desses últimos, o que eles dirão sobre nós? Eu acho que essa pergunta cravante de Mateus, ela produz em nós uma esperança muito importante, porque é uma esperança muito próxima, uma esperança muito comprometida, uma esperança que sabe que a eternidade, se é que existe, ela gira sobre os gonzos do presente. Exatamente. E que é um juízo não guardado no entardecer do último dia da história, para dizer assim, mas é uma sentença guardada na razão última de cada gesto de humanidade. Sim. Eu acho que para esse nosso momento, que essa crise da narrativa política, né? Exatamente, é ali que essa sentença de agora de Deus, e é ali onde Deus há também. Exatamente. E aí não é mais aquela política do poder, aquela política do entrincheiramento, aquela política do fechamento, mas é exatamente a política daquilo que os primeiros aprenderam a chamar de autoridade, de fazer ser. Essa inversão, para mim, é genial, assim, porque ela deixa de colocar nesse posicionamento vertical, né? Que é como a gente procura o cuidado como amparo, né? Tem alguém que vai ser um pai, tem alguém que vai ser assistencialista, tem alguém que vai fazer por mim, né? Enquanto... E que na última hora vai sentar lá e vai dizer muito bem. Vai dizer muito bem, parabéns. Enquanto os evangelhos, na verdade, fazem assim, né? Remontam essa posição, ou recolocam essa posição para a horizontalidade, né? E não falam de poder, mas falam de autoridade, né? Que é isso que você tocou. Jesus não é alguém que tem poder, não é um todo-poderoso, né? Não é o pantocrator que a gente pinta nas nossas... Não. O que tem exousia, né? Ou autoridade. Né? E autoridade... Uma aula de direito canônico uma vez, sabe uma coisa? Uma aula de direito uma vez, o professor abriu o livro que falava o exercício do poder na igreja. E ele viu o meu bico lá na frente já. E ele falou que está estranhando que se fala em poder, você nunca leu no Evangelho que diz Jesus dizendo todo mundo terra. Naquele dia, por acaso, eu estava com o Novo Testamento grego debaixo da mesa. Eu falei, pessoal, com licença, não é poder, é autoridade, é exousia, tá bem? E o que é autoridade? É outra coisa. Né? E o que é autoridade, senão isso que é potencializar o outro, né? Ou ajudar o outro a descobrir as suas próprias potências, né? Tua fé te salvou, como Jesus disse. Primeiramente. Vai. Exatamente. E quando ajoelhavam, levanta-te e vai. Levanta-te. Ou vem e segue-me, se quisermos também, mas... Pode ser também. Pode ser também. Mas em todo caso, era sempre a potência do outro, né? Era ajudar para descobrir a coragem de ser e a sua própria potência, né? Então, isso é autoridade. Então, isso põe a posição na horizontal mesmo. E é um deixar ser, né? Exousia. Em grego, autoridade. Exousia. Exatamente. É um recuo para que o ser seja. O cuidado radical. Estou te deixando. Mas, não. Dou espaço para que você seja. Exatamente. Eu confio em você e por isso quero que
você, se melhor eu sonhei para você. Lembra o poema do Prudente? Não te quero para mim, nem poderia. Eu te quero para ti mesmo. E quanto mais fores do que tu queres, mais ser uma moeda de troca para que as pessoas rezem a nossa reza, né? Como a gente brincava, né? Eu te dou meu pão, mas você reza a minha reza, né? Reza a minha reza primeiro. Reza a minha reza primeiro. Depois eu te dou meu pão. Depois eu te dou meu pão. Não, em comer esse pão que é meu, esse pão se torna... Que é nosso agora. Que é nosso agora. Deus acontece aí, né? Exatamente. E aí eu acho que se a fé cristã, aqui está a genialidade de Mateus 25, se a fé cristã nos fizer mais humanos, nos fizer mais gente, ela nos fará tudo aquilo que Deus, né, ela realizará plenamente que nós fôssemos imagem dele. E é isso que ele quer que sejamos, autenticamente gente. Exatamente. Então, quanto mais a política, a igreja, né, pode atuar politicamente, olhando para esses afetos, já que a política é um circuito de afetos, hoje ela pode olhar para esses afetos, né? E onde a gente está com medo, a igreja pode falar da paz, né? Que é o contrário. Que a paz lança fora o medo, né? Lembra João 20, exatamente. Lembrando que paz não é nada de paz de cemitério, não é uma tranquilidade, mas é uma paz. Para nós é a paz da cruz. Exatamente. É a paz da cruz. Se a gente está nesse né, de inconstância, a gente pode ter criatividade, de encontrar meios criativos para gerar justiça, por exemplo, né, promover a justiça. Sim. Então, e esses meios da justiça nunca serão meios à força com sangue nos olhos. Afinal, Nosso Senhor é aquele que está na ponta dos pregos e não com a mão no martelo. Né? Então, por isso a gente não pode nem ter sangue nos olhos, mas também não pode ter sangue nas mãos, né? Exatamente. Se omitindo. Então, nesse sentido, a construção da justiça será sempre uma construção a partir da compaixão, a partir do compromisso, e não a partir da força. Não há justiça, ao menos, não há justiça construída à força. Há justiça que você constrói de dentro para fora. Né? A partir da hora para o outro aquilo que é dele, por direito da sua dignidade, por não conseguir se conter enquanto o outro ainda não tem aquilo que é seu. Isso é isso é justiça, né, para nós. João, é isso. Obrigado. Obrigado a vocês também que acompanharam a gente. Muita gente permaneceu até o final. Quase 2 horas de live. Quando é que a gente pensou que a gente ia fazer quase 2 horas? Não. A intenção Nós combinamos 50 minutos e depois encerrando até dar 1 hora. Desculpa, gente. A gente passou muito do tempo, mas muito obrigado por vocês terem ficado. João, você sabe que eu te amo muito. Muito obrigado. Você sabe que eu te amo. Muito obrigado. Você sabe que eu te amo. Muito obrigado por ter participado. Infelizmente não vai conseguir abrir para perguntas, porque o tempo já avançado, já são 7 minutos para as 9, faltam 7 minutos para as 9. Logo o Instagram derruba, né? Mas haverá outras lives. Quinta vem eu vou fazer uma live com o Leandro Nazaré, vou fazer propaganda aqui, aproveitar, que é também sobre igreja, política e fundamentalismo religioso. Essa perspectiva, né? Fundamentalismo religioso. E na última quinta-feira do mês, eu vou conversar com o também amigo, por quem eu tenho muito carinho, Claudemar Silva, lá direto da França. E a gente vai falar sobre cultura, sobre igreja, política e cultura também, tá? Então, uma sériezinha de 3 vídeos para vocês acompanharem. Então, uma amiga minha que está me ajudando aqui, a Mônica, ela anotou... Mônica! Saudade de você. O João tá mandando um abraço. Não, falei que estou com saudade. Eu estou entendendo já, além do... Bom, ele tá com saudades, Mônica. Ela anotou as perguntas. Então, no privado, eu vou tentar responder. A gente pode escrever. Sim, ótimo. Tá ótimo.
Então, Acho ótimo. um abraço para todo mundo, um beijo para todo mundo. Eduardo, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança de dividir esse momento com você, foi um gosto. Para mim, esse mundo da virtualidade é novo, né? Para nós aqui em Belo Horizonte, ele tem se tornado também um caminho de manter viva a relação de fraternidade com o nosso povo. Então, tem sido um ambiente que eu tenho adorado para poder me sentir perto e ter perto de mim essa gente que eu amo aqui. Então, obrigado por abrir esse laço hoje e por tornar essa família virtual ainda maior. Obrigado por isso. Tá certo. Foi um gosto. Foi um gosto mesmo, viu? Um abraço e um beijo. Beijo, Bárbara, também. Ela tá mandando um beijo para você, Mônica. Tá certo. Até mais, gente. Obrigado, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.